Bom dia, um feliz dia, um feliz sábado. Vamos aí meditar na palavra de Deus. Essa semana nós vamos estudar sobre desculpas para evitar a missão. Você já deu alguma desculpa para evitar a missão que Deus te chamou para fazer? Essa semana nós vamos estar estudando sobre alguns profetas, que foram chamados, assim como Abraão, que aceitou o chamado de Deus. Nós temos alguns que fugiram, inventaram, colocaram desculpas para evitar a missão e o chamamento que Deus tinha feito a ele. Nós vamos estudar durante essa semana a respeito disso. O verso que nós temos que memorizar essa semana é em Isaías 6, verso 8. Nesse capítulo, a gente vê a visão de Isaías, o profeta, e o seu chamamento. E aí, no verso de Isaías 6, verso 8, diz assim: Depois disto ouvi a voz do Senhor, que dizia: A quem enviarei, e quem há de ir por nós? Eu respondi: Eis-me aqui, envia-me a mim. Então, nós vemos aqui que Isaías se colocou à disposição do chamado de Deus. Mas nem todos acontecem isso, não é isso? Nem todas as pessoas chamadas para a missão foram tão submissas quanto Abraão, e nós vimos aí no texto o próprio Isaías dizendo aí: Eis-me aqui, ou seja, se colocando à disposição aí quando Deus chamou ele para a missão, não é isso? Assim como Abraão foi chamado e ele prontamente atendeu. Mas nem todas as pessoas são submissas, assim como Abraão, e o próprio Isaías se colocou à disposição de Deus quando foi chamado para a missão. Deus chamou Jonas também. A gente lembra da história de Jonas. A gente precisa ler lá para entender um pouco melhor e meditar na palavra de Deus sobre o que aconteceu com Jonas, por ele não ter de imediato atendido aí a voz de Deus, sendo submisso a ele, e quando Deus o chamou para que ele pregasse para o povo lá de Nínive. A gente precisa ler Jonas 1, capítulo 1 ao capítulo 4, para que a gente possa entender isso. Então, Deus chamou Jonas para pregar em Nínive, como nós sabemos, capital da Síria. Essa cidade localizada no atual Iraque ficava a cerca de 900 quilômetros de Jerusalém, uma viagem de um mês. Jonas não só recusou a ir, mas correu na direção oposta. Chegando a Jope, comprou passagem para Tarsis, no atual sul da Espanha, navegar 3.218 quilômetros teria levado pelo menos aí um mês, dependendo do clima. Como não queria confrontar o rei da Síria, Jonas usou o mês que teria levado para chegar a Nínive para fugir dela. Ou seja, em sentido contrário ao que Deus tinha solicitado e tinha chamado ele. Por que um homem de Deus faria isso? Então, nessa semana nós vamos entender um pouquinho também da história de Jonas, porque levou Jonas, um homem de Deus, a fazer isso. Os ninivitas eram conhecidos por sua maldade e crueldade e haviam atacado Israel e Judá. Esse é um dos motivos, talvez, Jonas, sabendo da crueldade daquele povo, da maldade daquele povo, e quanto aquele povo era mau e havia atacado Israel e Judá, talvez ele não quisesse aí seguir o chamado que Deus havia falado a ele para que ele pudesse ir a Nínive e pregar para aquele povo, para que levasse graça, salvação para aquele povo, não é isso? Mas nós, durante essa semana, nós vamos entender mais sobre isso. No entanto, Deus chamou Jonas
para ir a Nínive e pregar contra a sua maldade, né? Isso aí você pode ver em Jonas 1, verso 2. Né? A linguagem usada nessa passagem se assemelha também à utilizada por Deus com Abraão a respeito de Sodoma e Gomorra, em Gênesis 18, verso 20 e 21. Porém, como veremos, Jonas não era como Abraão. Ou seja, Abraão atendeu de imediato, né? Jonas, como nós vamos ver durante a semana, ele foi em sentido ao contrário, como nos foi relatado aqui na própria lição, né? Ele levou um mês para chegar no local onde ele tinha que chegar. Ele ia levar um mês para chegar no local que ele tinha que chegar, lá em Nínive, para pregar a palavra, para levar graça para através de Cristo Jesus para aquelas pessoas que eram mais, né? Mas ele foi em sentido contrário e levou o mesmo período para chegar onde ele foi. Não é isso? Ou seja, além de ele além de ele recusar o chamado de Deus, né? Ele ainda foi em sentido contrário à missão que Deus havia chamado ele. O que podemos aprender com a atitude de Jonas sobre as desculpas que podemos dar para não cumprir a missão? Será que eu e você, quando somos chamados também, damos desculpas, assim como Jonas, e para não cumprir a missão que Deus deu para mim, para você, para cada um de nós, de pregar a sua palavra? Que nós possamos refletir sobre isso. E durante essa semana a gente vai ter muitas reflexões sobre isso, né? Sobre o chamado de Deus. Assim como Abraão, Isaías e o próprio Jonas teve um chamado, nós também temos esse mesmo chamado. Possamos atender a voz de Deus, né? Ser submissos, assim como Abraão foi, e ir aonde Deus nos mandar. Que Deus te abençoe, te dê aí um sábado feliz, um sábado abençoado para você e para sua família. Meu desejo e minha oração. Amém.